E aí eu quero saber o seguinte: até que ponto a formulação e a ordem das perguntas nessas pesquisas pode influenciar a percepção do entrevistado sobre um pré-candidato? Sim, a ordem tem efeito sim, mas vamos aqui acreditar, de novo, uma investigação dirá, mas a pessoa que coordenou a pesquisa, ela é responsável, não é alguém, né, que não conheça do assunto, que não saiba o que está fazendo, e o questionário foi realizado com a ordem correta das perguntas. Então você vai lá, começa a pesquisa e pergunta logo em quem que você vai votar para presidente, primeiro turno, segundo turno. Então essa é a ordem correta. A gravação lá, o áudio, ele só é apresentado depois de feitas todas as perguntas. Né? Então, assim, o coordenador não é ingênuo ou não tem má fé, né? Ao ponto de ter colocado o áudio no início e depois faz as perguntas. Né? Mas é claro que uma campanha eleitoral, quando ataca a pesquisa, quer induzir aqueles seus seguidores a deixarem de confiar naquela pesquisa. Então é isso que está sendo jogado politicamente nesse momento. Olha, e para a gente fechar esse assunto relacionado a essa representação, caso ela seja uma forma de conter os danos políticos desse áudio em que o Flávio pede dinheiro ao Vocaro, como é que o senhor enxerga essa estratégia da campanha de Flávio Bolsonaro? Ela não muda nada o que aconteceu. O que existe aí é uma mídia negativa em torno de um nome. Se houvesse uma mídia negativa em torno de Lula, seria ele provavelmente que iria cair. Na minha visão, né, essa é a área, né, na qual eu atuo, opinião pública, pesquisa. Na minha visão, caso não aconteça no curto prazo mais nenhum noticiário negativo em torno do nome de Flávio Bolsonaro, ele tornará a subir para o mesmo patamar que ele estava antes da mídia negativa. Então, essa estratégia não muda nada, né? A conjuntura e a situação de como está sendo disputada as mídias, de um modo geral, nesse momento. Olha, eu vou aproveitar a conversa aqui com você, Alberto, para falar sobre outro dado trazido pela pesquisa Atlas Intel, é de que a Michele Bolsonaro tem uma rejeição menor do que Jair e do Flávio. E aí eu te pergunto, o fato de Michele Bolsonaro aparecer com essa rejeição menor do que Jair Bolsonaro e Flávio pode indicar que ela se tornou um nome competitivo do bolsonarismo para 2026? Olha, Rafael, eu diria que sim e não, né? Porque a sua pergunta tem a ver com a demanda, né? A visão que o eleitor tem é a demanda. Segundo a demanda, ela talvez tivesse mais espaço, mas vamos supor, né? Não é muito difícil a gente imaginar isso. Todo mundo que coloca a cabeça para fora apanha, né? Então vamos supor que a candidatura dela surgisse em algum momento. Na semana seguinte, ela iria ser objeto de ataques, escândalos, né, e toda sorte de coisas iriam aparecer em torno dela, sei lá, pastores, igrejas, malas de dinheiro, a gente não sabe, né, mas a gente sabe que as chances são altas de que aconteçam coisas dessa natureza. E isso da demanda. Do ponto de vista da oferta, quer dizer, quem define quem será o candidato do bolsonarismo é Jair Bolsonaro. E ele não quer Michele de candidato. Alberto, também quero saber o seguinte, esse desempenho da Michele Bolsonaro nas pesquisas, ele reforça a ideia de que ela consegue dialogar com outros setores do eleitorado que talvez o Flávio Bolsonaro não consiga ainda chegar e provavelmente não chegue o Lula. Olha, eu acho que não. Eu acho que se deve simplesmente ao Essa foi a fato pergunta dela 4. estar fora dos holofotes. No momento que ela entra nos holofotes, a rejeição dela passará a aumentar. Né? Então, assim, eu acho que isso não muda nada. Né? Ela é alguém que. De novo, né, Rafael, quer dizer, eu acho que muito dificilmente ela será candidata. Bolsonaro não aceitaria jamais, né, ter a esposa, imagine, né, a hipótese da esposa ser presidente da República e ele preso. Ele confia somente em parentes que têm o mesmo sangue dele, consanguinidade, que são os filhos.
Vou voltar só um pouquinho ao assunto que a gente estava discutindo antes, porque algo que o senhor falou me ficou aqui com essa pulguinha na cabeça, né? O senhor falou o seguinte: caso não aparecessem novas revelações de Flávio Bolsonaro em relação a Avocaro ou em relação a outro assunto qualquer, que provavelmente os patamares de intenção de voto poderiam voltar. Hoje, o senhor deve ter visto que aqui na coluna do Igor Gadelha, do Metrópolis.com, ele trouxe a notícia de que o Flávio Bolsonaro teve um encontro ao vivo com Daniel Vorcaro na casa do ex-banqueiro, lá em São Paulo, depois que ele já havia sido preso. E uma das reclamações, principalmente dos aliados de Flávio Bolsonaro, é de que essas divulgações a conta-gotas, elas têm se tornado aí um problema até maior do que caso tudo fosse divulgado de uma vez. O senhor acredita que, de fato, essa estratégia de não contar tudo, ela está sendo prejudicial e pode atrapalhar essa subida, essa volta de Flávio Bolsonaro a patamares maiores de intenção de voto? Olha, sim, eu não tenho dúvida. Isso, inclusive, né, Rafael, isso foi escrito há muitos anos no Renascimento italiano. Maquiavel escreveu, né? Ele escreveu em relação ao mal e ao bem. Eu vou fazer uma paráfrase, né? As boas notícias você dá aos poucos, as más notícias você dá de uma só vez. Né? Quando Maquiavel escreveu, ele diz: o bem você faz aos poucos, o mal você faz de uma só vez. Não tem a menor dúvida que isso é ruim. Agora, eles vão lá, né, eles devem estar acertando os ponteiros para conduzir melhor essa situação. Existem pessoas ligadas à política, políticos de longa data, próximos do senador Flávio Bolsonaro, com muita experiência, e eles fazem parte desse comando, um grupo muito pequeno de pessoas desse comando de campanha, que eles vão alertar o candidato da necessidade de fazer correções de rota. E aí nós vamos ter que ver se essas correções vão acontecer ou não. Alberto Carlos, muito obrigado por participar com a gente aqui. Esse que é um assunto que vai render até outubro, se pá, até depois de outubro. A gente tem muito assunto de política para trazer, de eleições, de corridas eleitorais. Então, agradeço por participar aqui com a gente.